Puta, primeira direita ferrou tudo. Quando você olha, você fala, vai dar merda. A Ilha do Caveira. Foi triste, porque é um local que a gente tem um carinho especial, né? Ser muito transparente com o jogador, explicar pra ele a razão pela qual a gente tava parando. Então, já que não tava todo mundo presencialmente junto, essa distância fez com que cada um, de algum jeito, quisesse fazer parte daquela final da sua maneira. Conversando com o Revolta, falando, minha filha parou do meu lado e falou, papai, te amo. Aí o Revolta me respondeu, também te amo. Ah, o meu pai também imprimiu um forte. O vizinho começar com a furadeira, o cachorro que latia. Aí, você sabe que fez merda. E aí teve um momento que teve aquela bela pergunta. Tá, e a final? E agora? A gente faz muita pesquisa do que o jogador gosta, o que o jogador tá jogando, o que o jogador tá ouvindo de música. É difícil até imaginar a computação gráfica, até que eles falaram, né, da Vi, da Kali e do Galho, que iam ter. Palco, com público, com tudo, que no começo doeu um pouquinho. Várias noites dormindo pouco, mas o evento ficou lindo. Naquela atmosfera, eu meio que ganho um buff assim. Beleza? Eu fico sem graça na câmera. Faz assim, ó, pra sair. Ah, tipo, tem que voltar tudo? Temos que voltar, é pro outro caminho lá. Já escreva o cabeçalho cursiva. Essa é a minha Hobbit, Juliana. O que você achou aqui? Sem graça. Cara, meu pai morou aqui a vida inteira, né? E construiu aqui em 1970, eu acho, alguma coisa assim. Talvez antes até. E aí aqui acabou morando 3 famílias, né? Mora a gente aqui, que essa era a casa principal, meu pai mora aqui pra cima e meu irmão mora lá pra baixo. E meu irmão agora tá com o nenenzinho também. Então, aí ficou todo mundo aqui. Aqui é a cozinha, eu passo muito tempo aqui porque eu sou responsável pela refeição. Minha esposa agora nessa época tá cuidando das crianças, ela dá aula para as crianças lá, tá alfabetizando eles praticamente. Faço comida e louça, normalmente tá lotado de louça, a gente tirou para ficar bonito na imagem, porque senão... Aí quando eu falo que é o bunker é por causa disso, ó, a nota baixa. Como é que foi essa expectativa do começo do ano 2020? As pessoas clamavam pelo PEN no CBLOL. Como é que foi aquela chegada do CBLOL pra você? Ah, cara, eu tava muito empolgado, né? É um sonho, assim, durante esses últimos anos eu estava trabalhando muito e tinha o objetivo de chegar ao CBLOL, que eu acho que é o ponto máximo aí que a gente tem de esporte, de transmissão, de modo geral, então eu tava empolgadaço. Quando eu consegui, quando tive a notícia, né, de que tava tudo certo, que ia acontecer, que ia estar no CBLOL, eu fiquei muito, muito feliz. Aí fizemos aquele vídeo e tava aquele hype todo. Legal, Takeshi, mas tá faltando o narrador do CBLOL, cara. Calma, meu caro amigo Tichinha, que agora no CBLOL vai ter PEN! Olá, pessoal! Já estamos de volta e agora, meus amigos, é hora de Fla-Fu! Mas antes disso, muito boa tarde a todos vocês que estão em casa assistindo a gente. E, cara, sei lá, expectativa total, tava muito ansioso para começar. Muitíssimo boa tarde, sejam todos vocês muito bem-vindos à temporada 2020 do CBLOL. Muitas novidades, muita coisa chegando dentro e fora do Rift. Acho que eu não tava tão empolgado para um começo de CBLOL, começo de temporada desde 2015 que começou o estúdio. Finalmente a gente colocou os pro players ali para se unirem a gente, o que é uma coisa muito legal e tava todo mundo pedindo e realmente adicionou muito pro nosso formato. 2020 foi provavelmente não, com certeza o ano que a gente resolveu mudar editorialmente, né? A gente definiu que a gente criou uma linguagem em 2015, né? Que era uma linguagem muito característica com matérias, com análises mais envolvidas com as matérias, e a gente resolveu mudar tudo isso. Trazer jogadores para dentro do casting é uma coisa que a gente sempre quis fazer. Mas também a gente entendia que precisava ser um ex-jogador
que tivesse as condições para assumir a posição de um caster, que é completamente diferente, quer dizer, requer um monte de coisa, que tivesse a relevância junto ao público também, que gostasse de ver aquela pessoa falando dos jogos, e que também já tivesse uma história no cenário, né? Não adiantava trazer uma pessoa que não representasse tanto para a comunidade. Eu achei que ia ser um ano em que eu ia reinventar ali a minha carreira, o meu tempo dentro do esporte, justamente entrando nesse cargo de analista ali do CBLOL. Eu ia tentar falar um pouco sobre a minha experiência estando ali jogando. A PEN chegava hypadíssima com alguma das maiores contratações, se não as maiores contratações da história de coreanos no Brasil. E o grande diferencial que a gente teria trazido, que era o virtual, né? Então, assim, a expectativa foi muito grande, né? A gente e teve esse gostinho, porque a gente teve algumas semanas usando todas as ferramentas e o resultado foi muito positivo. Isso foi de um domingo para segunda, né? Nós tínhamos acabado o CBLOL no domingo. Tava bem chovendo, pouquíssimo, eu acho. Quando a gente saiu daqui tava garoando. Aí a enchente começou a chover forte, foi umas meia-noite, 1 da manhã. Era umas 6 horas da manhã, eu liguei a televisão. Quando eu liguei a televisão, já tava... deu pra ver o tamanho do caos. E aí eu entrei em Twitter e tal, e começaram a aparecer fotos de uma região muito próxima do estúdio. Aí já bateu a preocupação. Eu acordei, tomei um banho, abri um site ali de notícias e eu vi que tinha chuva e tal, mas a gente já pegou chuva ali que assim, era meio difícil de entrar, mas nunca nesse nível. Então eu falei, já te aviso como é que tá lá. E aí quando eu cheguei ali, eu falei, pô, Júnior, eu tô, sei lá, 1-2 quilômetros e não dá pra chegar. Eu cheguei, acho que era umas 9, mais ou menos perto ali do CEAGESP, mas não consegui acessar o estúdio, fiquei esperando até 2 da tarde, 3, na chuva, vendo se ia descer a água, mas acabou que não, avisei a galera toda que estava impossível de chegar. Quando a gente recebeu a notícia da enchente, né, do problema das chuvas, eu estava na sede da Riot em Los Angeles, estava com o Svevo e a gente estava fazendo um projeto de planejamento para o que a gente faria esse ano, né? E foi de madrugada. Eu fui acordado às 2 da manhã, olhei no telefone, tinham mais de 90 mensagens e demorou um tempo, ainda mais porque eu estava distante, para entender realmente a dimensão do que tinha sido. Foi a tarde inteira, foi aquela sensação, porque a água não baixava e ninguém conseguia chegar perto do estúdio porque ainda tinha aquela esperança, né? Esse dia foi um dia tenso, porque a gente não sabia como é que estava aqui. A gente só via imagens da televisão que mostrava a parte externa tudo alagada. Nós imaginávamos que estava cheia, mas nunca que estava tão cheia. E aí foi ficando mais noite, começou a baixar. Aí veio um cara da Quanta pra cá, eram umas 10 horas da noite, acho, e a água ainda tava no joelho, mas a gente conseguiu passar. O Júnior entrou no estúdio e a gente começou a receber as imagens lá. A primeira reação foi, bom, preciso voltar. Então peguei o primeiro voo já no dia seguinte. A Ilha do Caveira, a Ilha do Rica. O primeiro vídeo foi aquele choque, né? Foi aquele primeiro choque, né? Porque ele tem ali não só, você imagina, ali você vê, não tem energia, né? É um cenário mesmo de guerra. Cara, aí eu chorei. Aí no dia seguinte eu fui pra Central. O Geo já tava fazendo mala pra voltar correndo, né? E aí eu fui mostrar o vídeo pro Caio Almeida. E comecei a chorar, cara, no meio do salão. Porque eu não tinha mais o que dizer, sabe?
É foda. E o Thiago chorou no vídeo também. Foi bom. Ali foi quando eu terminei de ver o vídeo e eu liguei pro Júnior e a gente já se falava. A conversa nossa parecia que alguém tinha morrido, sabe? Parecia, ninguém sabia. Foi assim, acho que difícil recuperar alguma coisa e dali até às 6 horas da manhã eu chegar no estúdio foi uma noite que eu não gosto nem de lembrar. Troféu, foto, bancada, cenário, sabe? Foi equipamento novo que a gente estava testando, que o negócio ficava aqui, já estava 3 cômodos depois, arrastado pela água, né? Como os times sabem aí onde estão as áreas, conhecem o estúdio, conhecem a região do estúdio, e eles viram pela TV o que estava acontecendo, praticamente todos me ligaram, perguntando, e aí, como é que tá, se precisa de alguma ajuda, o que precisa acontecer, o que precisa, para não se preocupar em relação a impacto que isso causaria em rodadas. Então todo mundo foi bem parceiro, assim, entender a situação. Foi triste, porque é o local que a gente tem um carinho especial, né, pelo estúdio, pelo lugar, porque, poxa, todo sábado e domingo a gente tava lá. O primeiro sentimento que eu tive foi de tristeza. Eu penso... É engraçado, não passa muita coisa assim. Você pensa que tudo vai estar funcionando. Aí começa a cair a ficha, aí você começa a ver que alagou tudo, que foi tenso. No dia seguinte, como a água já tinha baixado geral, o pessoal veio, o pessoal super se comprometeu. E eu acho que eu fui um dos primeiros a chegar lá. E quando eu abri a porta, quer dizer, a porta do estúdio, ela estava toda aberta. Quando eu consegui visualizar aquele corredor, o primeiro corredor do estúdio, cara, acho que foi uma sensação, eu falei, eu não me recordo de ter tido na minha vida uma sensação de, pô, acabou. E é uma sensação esquisita, porque a gente não sabe direito o que vai acontecer, a gente não tem muita informação de se tá tudo bem, se tá tudo alagado, se perdeu tudo, se não perdeu, qual é a real situação. Tá desolador a cena toda, HD boiando, máquina boiando, tudo virado, os troféus sujos, porque tinha muita lama. É uma cena, no mínimo, curiosa. Tipo, você vê 30 pessoas numa linha de produção desmontando equipamento, lavando, secando. E além disso, começou a ter uma torcida. Então as pessoas, bom, agora vamos ver se esse aqui vai funcionar, vamos ver se aquele vai ligar. Então foram alguns dias esse processo. Ao mesmo tempo que estava todo mundo muito baqueado, muito triste, estava todo mundo numa pegada muito de o que eu posso fazer para ajudar. Começou um a ligar pro outro, um a avisar o que podia ajudar, o que podia trazer. Então, foi muito bonito de ver todo mundo se ajudando e indo lá. Uma das coisas que me marcou muito foi que ninguém foi convocado para ir para lá. Olha, vem aqui porque a gente tem que limpar ou a gente tem que ver os equipamentos. Mas as pessoas foram. Tava todo mundo ali querendo ajudar, tava todo mundo ali buscando alguma coisa para fazer. E eu acho que isso mostra o comprometimento de todo mundo e como aqui todo mundo se sente dono daquilo, todo mundo se sente parte daquilo. Bom, o processo da gente voltar da gente avaliar como que a gente voltaria nas transmissões, ele veio depois, de fato, de uns 2-3 dias até pra gente avaliar o nível do estado dos materiais que a gente tinha, nosso material de trabalho, né? O CBLOL se faz com uma quantidade enorme de equipamentos. A parte complicada foi adaptar o local ao nosso tipo de transmissão que o CBLOL estava acostumado. A gente tentar manter o padrão, que é local, narração, onde o pessoal ia ficar trabalhando, a parte de observers, a parte de specs, a parte de stream. A gente teve basicamente 2 semanas para conhecer o espaço, fechar o espaço
definir um projeto, efetuar toda a mudança cenográfica e técnica que a gente precisava para começar o CBLOL. Bastante gente, a gente podia falar mais ou menos umas 70, 80 pessoas simultâneas trabalhando, entre a parte de cenografia, a parte técnica, a parte da equipe de produção, a parte da Riot. Então assim, foram umas 80 pessoas para poder entregar esse espaço em tão pouco tempo. Então, um detalhe, foi no meio do carnaval. Então a gente começou a trabalhar literalmente no sábado de carnaval para poder entregar e o CBLOL poder voltar logo após o carnaval. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. A partir de agora, o CBLOL 2020 está de volta, meus amigos. E como vocês sabem, no último dia 10, o estúdio da Riot Games em São Paulo sofreu muitos danos à sua estrutura operacional por causa das fortes chuvas que caíram na cidade naquela ocasião. Os estragos impossibilitaram a realização da rodada na semana seguinte, mas o CBLOL, meus amigos, não pode parar. Aí você imagina, você vai lá, 3 semanas, cria essa motivação, faz o pessoal trabalhar de novo, no sentido de, vambora, o CBLOL não pode parar, e vem o que veio, né? Assim, é uma decisão dura porque a gente vai ter que repensar toda a estrutura que não é física, né? Assim, o jogo se joga na internet, mas aqui tem 50, 60 pessoas envolvidas nessa transmissão, nesses conteúdos, que a gente precisa cuidar de cada uma delas, né? Uma das primeiras perguntas foi, tá, e como que a gente vai fazer então agora, cada um da sua casa? E a primeira resposta foi, olha, não temos um plano pronto. Aquela hora dá vontade de você falar, esquece. Primeiro momento você fala, cara, vamos parar o campeonato. Sabe, não, você começa a achar que não é pra acontecer. Vamos parar, deixa pra lá e vamos seguir. Quando você vai para um estúdio para o outro é físico, então você tá lá, você tá vendo a máquina, você tá vendo os jogadores, você tem essa interação. Uma vez que é online, você perde muito isso, né? Então, pra gente conseguir rodar o show online foi um pouco mais desafiador para entender as internets dos jogadores, da gaming house, para que a gente tivesse um CBLOL mais seguro possível, mesmo que online. Foi um grande desafio preparar uma segunda comunicação de uma segunda grande mudança em um período menor de 6 meses. A gente sabe o impacto que isso tem para o jogador, então a gente teve uma preocupação grande de como ser muito transparente, e eu acho que essa foi a nossa principal preocupação, foi o nosso principal foco no momento. Então, ser muito transparente com o jogador, explicar para ele a razão pela qual a gente estava parando. É isso mesmo, pessoal. Depois de mais um problema, depois de mais uma pausa, o CBLOL está de volta. O CBLOL não pode parar, agora estamos online e vamos até o final. A transmissão do CBLOL sofreu um outro baque com o Covid, né? Porque a gente teve que, operacionalmente, desenhar como a gente colocaria 8 casters, cada um na sua casa, interagindo. Ao mesmo tempo, a parte de League Ops e dos jogadores, cada um na sua casa, com o jogo. E junto a isso, todo o bastidor, que é toda a equipe de produção e operacional durante o CBLOL, conseguir coordenar tudo isso. Quer dizer, no primeiro momento essa equação não fecha. A questão mais era como a gente consegue fazer, como a gente consegue voltar com depois do Nexus, como a gente consegue fazer uma conversa entre 2 jogadores profissionais sem estar no estúdio, como que a gente consegue editar tanto material para o sábado. 2 semanas a gente mandou equipamento para casa de todos os principais, tivemos que adaptar as pessoas a isso, as casas das pessoas, internet das pessoas, o equipamento que ia ser usado. Foi uma logística bem complicada e, cara, pros editores, pros produtores, quem precisa de computador, quem não precisa. Então a Riot ajudou demais, deu um baita suporte pra gente, né? Disponibilizou equipamento, computador,
as máquinas, enfim, para que todo mundo pudesse trabalhar de casa. Imagina o Gruntar, na casa do Gruntar, quando a gente teve que mandar para ele as luzes da transmissão, por exemplo. São 5 horas de viagem. Pra narrar de casa foi uma preparação interessante. Eu terminei de ajeitar o quartinho ali, o bunker onde eu narro, eu chamo de bunker. E aí eu ajeitei tudo, passa-fio de internet. Então teve toda uma preparação. Tive que ajeitar o quartinho para poder realmente utilizar. Ele é adaptado, mas é de coração, é gostoso. Daí então, meus amigos, composições dos dois lados, Flamengo na posição azul e NTZ do lado vermelho. Então é isso, duelo importantíssimo. Apesar de ter computador, já é uma coisa que a gente trabalha comumente, mas o equipamento que a gente tem é totalmente diferente. E a Riot ajudou muito nisso, né? Então painéis de LED, microfone, tudo a Riot mandou pra gente. E aí semana a semana, dia após dia, a gente ia aprendendo. E uma das dificuldades era essa, porque a gente aprendia a fazer uma operação online e aí depois falava, bom, tá legal, então agora a gente vai incrementar um pouquinho. E aí esse incrementar um pouquinho era basicamente tudo que a gente tinha aprendido, vamos descartar e vamos começar de novo. Então foi um mês e meio aí muito difícil para toda a equipe. A qualidade da transmissão, do conteúdo e tal, que eu achei que ia ficar mais prejudicado, eu não senti que ficou como eu imaginava, assim. A gente tá conseguindo também conseguiu trazer uma transmissão, né, com bastante conteúdo. Para a equipe de produção ter que entrevistar as pessoas da casa deles também foi um grande desafio ali, porque o cara tá ali olhando o computador, você não sabe se ele não abriu uma outra aba, se ele não se distraiu, aí de repente passa alguém atrás dele. Trabalho muito puxado da produção nesse sentido para que a gente mantesse uma qualidade editorial ao mesmo tempo com tantas dificuldades que nós passamos, né? As esperanças se renovam agora com um elenco de peso. Somados, possuem na bagagem 8 troféus levantados no CBLOL. Olá pessoal, estamos aqui pra gente fazer o game show do CBLOL, show do LOLzão. Você virou suporte, mas você lembra que eu fui contra, Zinha? Olha, tentando imaginar o clima dentro de um time, a cabeça do jogador, da comissão técnica, deve ter sido uma bagunça enorme esse primeiro momento da pandemia, né? Porque eu já tive a experiência de treinar de casa, tive a experiência de treinar numa gaming house, num game office, e realmente pro jogador, pra cabeça dele, é muito difícil de você conseguir entender que você tá treinando da sua casa, mas que aquele treino é sério, e é mais difícil também da coaching staff manter o controle do time, manter todo mundo focado. Foi bastante desafiador esse impacto da pausa em razão do início da pandemia, porque o nosso time, eles não moram juntos, né? Eles moram em 2 casas e eles treinavam aqui no office. Então a gente alugou um carro para que eles não precisassem nem utilizar Uber, nem táxi, nem nada, nem para ir ao mercado, esse tipo de coisa. Gerou muita segurança para todo mundo. Isso mexe com o psicológico, né? Tanto que no segundo split a gente acabou colocando uma psicóloga para cuidar mesmo da saúde mental dos atletas. A gente percebeu que isso fez uma grande diferença e fez muita falta. Com o jogador, para ele não perder rendimento, a gente tem que estruturar o ambiente que ele tá, a rotina que ele tá, para que ele siga a mesma rotina que ele tinha dentro de uma game house, de um game office. Afetou bastante e realmente tinha que ter um trabalho de psicoeducação com os jogadores para que eles entendessem a importância dessa rotina, de se alimentar, de dormir bem, porque muitas vezes, se você joga da sua casa, você vai acordar 5 minutos antes do jogo. Né? Você tem essa possibilidade, você não tem ninguém que controle isso. Então a gente tem que orientar o jogador de que isso não vai ser positivo para ele não vai conseguir desempenhar no 100% dele se ele fizer esse tipo de coisa. A rapaziada que é mais nova, às vezes jogar no ambiente online, todo mundo ali da sua casa é muito mais simples. Porém, ali para um jogador já mais cascudo, às vezes ele perde um pouco da motivação. Então acredito que a motivação de alguns jogadores aí mais cascudos num primeiro momento pode ter sido bem ruim. Parece que tá faltando alguma coisa assim, a ida pro estúdio, tem todo um ritual de almoçar com o time, de ir lá pro estúdio, arrumar seus equipamentos. Eu diria que não tá sendo das melhores experiências. Eu sempre falei, eu sei disso, que eu sei que eu performo muito melhor em stage, naquela atmosfera. Eu meio que ganho um buff, assim. Acho que perde um pouco do hype, assim, de ir pro estúdio, de uma final presencial, por exemplo, que é o que a gente mais gosta. Então é triste nesse sentido, perde um pouco o hype.
não tenho um espaço muito apropriado para isso. Então eu montei na sala, tipo, na minha mesa da sala. Minha esposa não está muito feliz, mas paciência, é o que tem. E durante a pandemia, assim, tipo, eu tenho uma filha pequena e os dois trabalhando home office direto e ela toca o terror, ela quer atenção o tempo inteiro. Então muitas vezes eu tô na transmissão, ela tá querendo falar comigo, me chamando, papai, já aconteceu de eu estar gravando com um jogador durante a semana, conversando com o Revolta, falando, minha filha parou do meu lado e falou, papai, te amo. Aí o Revolta me respondeu, eu também te amo. Tipo, são coisas que acontecem que não tem como a gente evitar. Ah, o meu pai também imprimiu um forte. Olha, sabe o que fez, né? Terça e quarta, geralmente, que é quando a gente grava as entrevistas, tinha de o vizinho começar com a furadeira, o cachorro que latia, o elevador que não parava de abrir e fechar, a própria convivência com os pais que às vezes não entendem e ligam uma televisão alta, o barulho da panela de pressão que aconteceu bastante, inclusive. Tipo, eu já tentei explicar diversas vezes pra ela que o que eu faço, eu sempre pego esse exemplo. Tem o jogo de futebol. Tá rolando lá o futebol. Mãe, eu não tô jogando futebol. Sabe o cara que tá filmando o futebol? Então, eu sou esse cara que tá filmando o futebol. Aí agora que ela tá tipo, não, você vai trabalhar, eu vou abaixar a TV pra você ficar de boa. Quando você terminar aí eu volto. Aí agora que ela tá entendendo que é meu trabalho, não minha diversão. Um dia eu tava fazendo Tropas Liberadas, que é um programa grande, demorado pra se fazer, pra editar. E no dia que eu tava fazendo, o meu vizinho aqui soltou uns rojões e a cachorra, cara, entrou a milhão aqui dentro pra se esconder, passou nos fios, arrancou todos os fios, desligou a máquina, meu amigo. Fiquei bem bravo. Trabalhar com essa proximidade, né, de casa e os filhos do lado, e aquela gritaria, choro, ainda mais os meus filhos são pequenos, né, eles não têm nem 2 anos, demandou uma concentração fora do normal, porque eu me lembro muitos momentos em que eu tinha que dar uma dura nos casters, só que quando eu apertava pra falar com todos, tinha um puta choro de criança. Então, quer dizer, a chance de... Eu não sei se eles estavam prestando atenção na minha dura ou no que a criança estava chorando. Então, quando eu vou pro São Paulo, né, pra fazer no estúdio, eu vou sozinho, então sou só eu. Aí eu posso planejar direitinho exatamente o que eu vou fazer em cada horário. Agora aqui em casa não, porque as crianças estão sempre ali junto, ficam pedindo alguma coisa, tem sempre uma coisa para fazer na casa, desde tirar o lixo, lavar a louça, arrumar as coisas de modo geral. Eu adorei essa mudança de rotina do meu marido. Eu tenho contato com ele praticamente o dia inteiro, né? Só tenho que segurar um pouquinho as crianças, porque as crianças volta e meia, elas querem entrar no estúdio, brincar com o papai, jogar com o papai. E várias coisas aconteceram nesse período. Áudio falhou, caster no meio da teamfight, o áudio sumia. Campainha tocando, barulho de prato... Teve interfone tocando, teve cachorro latindo, teve da nossa parte de operação, teve gruntar entrando no ar. Cara, a gente tá fazendo o backup do circuitão, né? Então, à noite, na segunda e na terça, eu fico a posto. Se o V7 eventualmente tiver algum problema, eu posso assumir a narração. Só que o software tem um limite. Quando a gente entra, quando eu acessei, eu derrubei o Mylon. E aí vai ficar isso aí de meme, né? Ele falou que ele sentiu que os jogadores da frente, talvez pelo fato de ser assim, a gente sentiu muita falta dos eventos presenciais, do dia a dia presencial, não é nem só a final em si, mas a rotina com os jogadores, com a equipe, por trás das câmeras, com direção, com produção, com editor, com todo mundo junto, os casters juntos faz realmente a grande diferença. Assim, foi um desafio a mais porque a gente, primeiro, não teve o público que dá o grande hype, não teve o clima presencial da final, mas é aquilo, a gente, mais uma vez, tenta emular tudo aquilo. Minha rotina foi imaginar a galera, sabe? Eu interagi muito nas redes sociais antes dessa grande final pra eu sentir o carinho da galera, a expectativa. Então, já que não tava todo mundo presencialmente junto,
Essa distância fez com que cada um, de algum jeito, quisesse fazer parte daquela final da sua maneira. E essa contribuição acabou chegando. Acredito que ser campeão do primeiro split pra mim, no meu primeiro split no caso, foi assim, muito bom. Mas se você for ver os treinos e acho que minha primeira entrevista, se não me engano, eu já falei que eu esperava no mínimo pegar a final, porque do jeito que a gente estava indo, a gente estava muito bem e assim, parecia que a gente já ia ganhar o CBLOL desde o começo. Ser campeão em casa foi assim, diferente, eu não esperava isso, óbvio, né? Se fosse olhar no começo do split, mas assim, tem até um vídeo nosso comemorando, que é assim, que acaba o jogo aí todo mundo levanta, assim, um monte de gente lá no meio. E é o ace pra vitória, chefe, é o ace do título! Daí então, o Nexus Exposto comemora mais uma vez KaBuM, que vem empatar agora o recorde da INTZ. A KaBuM é campeã da primeira etapa do CBLOL 2020. Quando começou a pandemia, eu lembro que a primeira coisa era assim, bom, acho que até a final da primeira etapa a gente volta. Não vai ficar um mês em casa. Aí depois a gente falou, olha, eu acho que vai. Aí teve um momento que começou, bom, mas a segunda etapa já tá tudo de volta no estúdio. Não vai dar. E aí teve um momento que teve aquela bela pergunta, tá, e a final? E agora? Não vai ter público. Então o que a gente vai fazer? Cara, é um processo muito louco, né? Porque a gente acaba pensando isso bem no começo do ano mesmo. Sei lá, em fevereiro, março, a gente já começa a pensar e tudo vem assim da gente trocar ideia, né? E aí vai indo, cara. De repente a gente começa a ouvir, faz pesquisa, a gente faz muita pesquisa do que o jogador gosta, o que o jogador tá jogando, o que o jogador tá ouvindo de música também, tipo artista, gênero musical. Em 2018 eu comecei a iniciar umas streamzinhas, curti essa comunidade, esse jeito e tal, e abri uma stream de LoL. E eu lembro do primeiro dia assim que os moleques começaram a descobrir o Titanzinho também. Ele já veio jogar comigo, eu já comecei a jogar com um monte, tipo, no primeiro dia que eu fiz stream eu joguei com uma pá de pro player, assim. E isso foi muito interessante pra mim, aí eu comecei a virar amigo, assim, de conversar, e eles curtem meu trampo e eu curto o trampo deles, então a gente acaba trocando elogios, tá ligado? Esse ano, tranquilamente, a gente teve uns 3, 4 roteiros da abertura, assim, fechado. Bom, essa é a abertura. E aí a gente também falou, putz, vamos então começar a explorar outras coisas que a gente historicamente não explora, porque a gente trabalha muito nessa questão do ao vivo, do público, junto, na hora. Fiz 4 planos de, tipo, o que a gente pode fazer. Não vai dar mais pra ser essa. Não, então vamos fazer assim. Não, também não vai dar mais pra fazer essa. E isso foi, cara, assim, foi um mês discutindo isso, mas parece uma eternidade, porque é difícil, ninguém sabe falar, né, cara? Porque, tipo, o que vai acontecer, a gente ficou pesquisando, conversando com o governo. E aí a gente pensou de como que a gente consegue fazer algo impactante que o jogador se sinta parte daquilo, que a gente consiga levar aquela emoção que todo ano que acontece no show de abertura. Então a gente começou a pensar, muito bem, então vamos fazer uma coisa que, apesar da gente estar fazendo a final do segundo split online, esse ano foi tão importante pro CBLOL, que a gente precisa deixar esse ano na memória de todo mundo, da gente, todo mundo. A gente tem que fazer uma coisa muito legal. Cara, o processo foi bem, assim, complicado, foi difícil, demorou uns 4 meses. É um vai e vem, né, entre a Riot e os produtores musicais deles, porque eles têm que aprovar tudo. Então foi complexo, porque eu tinha que manter minha essência e mesmo assim entregar a essência do CBLOL, dos jogadores, fazer uma coisa que eles iriam gostar. Quando a Riot definiu o local, né, que seria o topo do prédio do Tower Bridge, a gente marcou uma reunião com todos os envolvidos. A gente chegou lá e, cara, o local era alucinante, todo mundo começou a viajar ali, puta, como que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer para ficar bacana, as tomadas aéreas, a cerimônia de abertura, o vídeo. Eu fui fazendo a música conforme o vídeo, então eu peguei um demo, o vídeo quando saiu na final, eu não sabia que ia ser um vídeo, não tinha visto o resultado final, eu só tinha visto desenhos, sketches do que ia ser o vídeo, e eu tinha que seguir aquilo
segundo por segundo, criando exatamente o que eles queriam, a tensão, a emoção, sentimento de perigo, então foi bem assim. E aí depois tem a parte do Quali, né, que é o vocalista de rap. É difícil até imaginar a computação gráfica, até que eles falaram, né, da Vi, da Kali e do Galho, que iam ter, né, eles já me falaram isso de antemão, né, e você fica com a imaginação e fala, caraca, como é que vai ser isso, né? E a hora que você vê o resultado pronto, assim, o 3D, eu lembro que eles mandaram meio que um corte pra mim, sem esse 3D modelado, né? Então ficava só um bonequinho, nada a ver. Aí de um dia pro outro aquele bonequinho, nada a ver, se tornou um monstro super realista. Você fala, mano, como é que esse cara fez isso, né? Cara, o principal problema é a logística de montagem, porque é o seguinte, a gente estava num prédio comercial. Ou seja, a gente não podia subir com material durante o dia. E a gente teve que fazer 2 equipes. Só que também tem o problema do Covid. Então a gente tinha um protocolo de Covid que a gente tinha que seguir para a segurança de todos. E a gente, exatamente, a gente montou 2 equipes, uma noturna e uma diurna. Então todo o carregamento era feito à noite e aí a equipe da manhã montava durante o dia. Putz, nesse momento, pra gente, o CBLOL, o League, cara, é uma coisa enorme, é maior do que a vida. Então vamos botar os campeões interagindo na cidade. Então a gente foi tendo essas ideias de como é que a gente conseguia fazer esse momento ser um momento incrível, com as pessoas, de alguma forma, entendendo que o que elas fazem se soma uma energia muito grande e a gente é o nosso mundo em volta da gente, sabe? A gente tá aqui, a cidade, o League tá maior do que tudo aqui, o CBLOL tá maior do que tudo. Vários esportes pararam, futebol parou, vôlei parou, tênis, só o nosso não parou. Então isso foi tipo, uma outra coisa que eu falei, cara, isso a gente tem que comemorar. A gente tem que comemorar que o nosso esporte não parou, aliás, só aumentou. E enquanto vários outros esportes pararam, o nosso está cada vez mais forte. Essa negociação da luz da estaiada foi um pouquinho complicada. A gente apresentou um projeto explicando o porquê do evento ser no prédio, porquê contando um pouco da história da cerimônia de abertura, o que ia tratar o assunto, para que eles entendessem que a ponte estaiada ela era um elemento de São Paulo e que seria muito importante que ela fizesse parte do nosso projeto, porque ela já fazia parte do vídeo. E eles entenderam muito bem, entenderam que o jogo está pedindo para as pessoas ficarem em casa, mas mandando boas vibrações para o evento. E foi o que aconteceu. Todo mundo assistiu de casa, o evento, né, foi um sucesso. Foi o que aconteceu. Ficou azul e vermelho e foi maravilhoso. Eu nunca tinha feito uma música do zero para alguma coisa, para cerimônia. Então isso significou muita coisa para mim, muito feliz assim quando eu vi. Eu fiquei muito chocado com o resultado final, o público gostou muito do trabalho também, isso me deixou muito feliz. Foi um feedback inacreditável, assim, então eu pelo menos a galera que já me acompanha estavam pedindo muito isso, né, estavam querendo muito isso, e aí toda essa brincadeira do suspense e tudo, eu acho que só engrandeceu também para na hora que saiu, foi um puta de um trampo, o resultado final foi perfeito, foi do jeito que eu tinha imaginado, assim, eles respeitaram meu espaço como artista, isso foi uma coisa muito, muito bonita de se ver, respeitaram minhas opiniões, minhas ideias também que eu propus, então foi uma junção de ideias que fez um trampo pra mim que ficou 100%, gostei demais. Olha pra gente agora, olha onde o time chegou, quem é de sumir, sumiu, quem é de somar, somou, pode crer, tamo intacto, sente o impacto, a gente estompa sem dó. E pra quem duvida, irmão, segue a cal, confia que somos um só.
Em 2020, todos nós da comunidade construímos um ano incrível. E 2021 será ainda melhor.